Boa tarde a todos. Hoje vamos dar continuidade ao módulo reencarnação e hoje vamos procurar fazer uma relação entre o módulo reencarnação e redes espirituais e o extramental, né? Qual é a relação que nós vemos sobre isso? Essa relação é importante nós compreendermos porque há muita especulação em torno do processo reencarnatório. Sem entrar muito na questão do mérito, da visão mecanicista, né, de que a pessoa desencarnou por algum motivo que ela provocou em vidas passadas, ou porque ela reencarnou com algum defeito físico em função de vidas passadas, há uma grande indagação: como é que nós nos preparamos para reencarnar? A gente sabe que nós participamos, depois de um certo estágio, o espírito ele vem desde a sua infância, né, por assim dizer, nós fomos criados em algum momento, e atingimos uma certa maturidade já na fase do chamado Homo sapiens, mas bem mais próximo da nossa época, nós começamos a ter uma certa autonomia no sentido de projeto reencarnatório. Autonomia, que eu quero dizer, é que nós passamos a participar cada vez mais das decisões do que é importante para o nosso processo de evolução e progresso em direção ao chamado autoconhecimento, né? Então, veja, isso nós já temos consciência de que nós participamos ativamente do planejamento e do projeto do nosso reencarne. Mas nós não temos ideia da dimensão e da complexidade que é o processo reencarnatório. Então, para nós compreendermos melhor o processo reencarnatório, nós temos que levar em consideração a inteligibilidade. O processo de organização dos reencarnes se dá pela inteligibilidade, que digamos assim, a combinação de todas as inteligências individuais ou de todos os princípios inteligentes individuais. Porque eu digo princípio inteligente porque são as várias fases em que o espírito passa para chegar até o estágio humano. Então, essa inteligibilidade, ela se auto-organiza. Então, o processo reencarnatório é auto-organizado. Auto-organizado. Isso não quer dizer que não haja interferência, né? Participação de espíritos instrutores, espíritos mais elevados, e que, de certa forma, nos ajudam a gerir o processo reencarnatório, mas, via de regra, é uma lei natural que organiza o processo reencarnatório, porque tudo está assentado num sentido de inteligência. Há uma inteligibilidade que permeia tudo. Não há nada que não seja inteligente na criação. Inclui aí universo, cosmos, eternidade. Muito bem. Dito isso, como é que nós entendemos que essa auto-organização se processa? Bom, nós temos que ter consciência de que quando nós estamos aqui na Terra, nós estamos interligados a pelo menos 10 mil pessoas, segundo instrução dos espíritos, né? Isso quem disse, nos trouxe essa informação, foi o irmão espírito Antônio Green, de que nós estamos interligados a pelo menos 10 mil pessoas aqui na Terra, pelo menos, né? E essa ligação se dá por afinidades. Afinidades de projetos, de objetivos, de hábitos, de gostos, enfim, aquilo que nos aproxima, que há uma similaridade de propósitos, formam uma espécie de rede espiritual que atinge pelo menos 10 mil pessoas, cada um de nós, né? Mas nós temos que ter consciência que esses 10 mil que estão ligados a nós também estão ligados a outro tanto de espíritos encarnados, que podem ser também 10 mil em cada um. Então, se multiplicarmos isso,
em última instância, nós chegaremos à própria humanidade. Eu fiz até uma animação aqui para vocês terem uma ideia do que eu quero dizer. Imagine que você se liga a um grupo de pessoas, formando a sua rede de significação. E essas pessoas, por sua vez, se ligam ao outro tanto de pessoas. E assim sucessivamente até nós chegarmos, em última instância, à própria humanidade. Então vejam, é algo que talvez nós não tivéssemos consciência até alguns anos atrás, mas que revela para nós que não há nada isolado, absolutamente nada isolado, muito menos espíritos encarnados isolados na Terra. Nós estamos interligados. Nós temos uma ligação imediata com a família biológica, mas nós temos uma ligação imediata com grupos de espíritos que nós nem temos relações neste instante reencarnatório, que estão em vários lugares, em vários países, organizando-se em torno de esferas culturais diferentes, falando línguas diferentes, tendo atos diferentes, mas que têm afinidades conosco. Muito bem. Se nós estendermos isso para a humanidade como um todo, como eu disse antes, se eu estou ligado a 10 mil e esses 10 mil estão ligados a mais 10 mil e assim sucessivamente, nós estamos ligados à humanidade. Muito bem. Então, veja, como é que funcionam as redes? As redes funcionam por um processo chamado vasos comunicantes. Então, por exemplo, nós estamos agora aqui tratando de um tema, reencarnação, ligando com redes espirituais e extramental. Então, eu estou trazendo algumas informações para quem está me ouvindo, me assistindo. Cada um está recolhendo essas informações e fazendo um processamento. O que é esse processamento? Estão pensando sobre o que eu estou dizendo e procurando fazer uma compreensão pessoal, individual. Quando nós fazemos esse processamento, é como se nós pegássemos o grão, que é a informação, moêssemos e transformássemos em farinha. Então, nós transformamos informação em conhecimento. Quando nós fazemos isso, é como se nós apertássemos o botão de enviar. Nós enviamos para a rede que está ligada a nós e, imediatamente, toda a rede é sensibilizada pelo princípio dos vasos comunicantes. É uma reação em cadeia instantânea, em tempo real. Todas as pessoas que estão ligadas a nós recebem esse processamento. Estejam onde estiverem, estejam fazendo o que estiverem, mas estão recebendo esse registro informacional que vai chegar até eles como informação, porque eu processei, alcancei o conhecimento, joguei na rede, ela passa a ser informação para terceiros. Eles recebem isso, esse processo, esse fluxo, como informação e também, por sua vez, vão fazer o processamento. Dentro do quê? Da sua cultura, da sua esfera cultural, que tem signos, símbolos, significantes e significados específicos de cada cultura. Fazem esse processamento, mas dentro do seu possível. Não só do seu contexto cultural, como dentro do seu possível, que tecnicamente a gente chama de dimensão pleromática. O pleroma de cada um. Pleroma vem do grego, que mais ou menos é a mesma raiz de plenitude. Cada um tem uma plenitude possível. E essa plenitude não é estática. Nós, todos os dias, ampliamos a nossa dimensão pleromática. Em face do quê? Daquilo que aprendemos, daquilo que processamos, da nossa experiência existencial, de um filme que você assistiu, de um livro que leu, de um diálogo que teve com outras pessoas, ou de um momento de reflexão, meditação, em que você processou as coisas que estão acontecendo e o que poderá acontecer, como é que eu posso fazer isso, fazer aquilo. Enfim, nós estamos permanentemente fazendo informação, processamento para o conhecimento e comunicação. Permanentemente. Portanto, nós estamos permanentemente fazendo um crescimento. Claro que esse crescimento não é assim,
de uma dimensão enorme, ele é um crescimento gradativo, né? Amanhã eu serei maior do que hoje. E isso em face do quê? Da nossa experiência existencial. Então, o meu possível se altera, sempre. Se altera sempre. Mas, de qualquer forma, nesse momento, as pessoas estão recebendo a informação que eu processei, que vocês processaram, né? É conhecimento, mas para eles ainda é informação, e eles farão esse processamento. Então, nós temos um processo permanente de transformação da humanidade. A humanidade, a cada minuto, se transforma, porque todos os seres humanos estão em atividade. E quem está em atividade está pensando. E quando está pensando, está informando e comunicando. Então, é um processo permanente. Muito bem. Esse processo permanente, ele gera novas situações inusitadas, e que, por sua vez, geram desafios novos, necessidades novas, e que nós ainda não temos respostas adequadas para essas necessidades. Então, vejam, nós fazemos esse entrosamento via rede e, ao mesmo tempo, estamos aprendendo uns com os outros pelo processo de valência. A valência é um conceito da química, que é como as ligações que uma partícula faz, né, uma molécula faz com outras moléculas para fazer sustentação. Essa ligação que nós fazemos uns com os outros e que acessamos bibliotecas no mundo inteiro, nas chamadas logotecas, que cada um é depositário dessa logoteca. Veja, nós temos bibliotecas, livros nas nossas casas, mas nós temos uma logoteca, que é uma espécie de biblioteca interior ambulante, por assim dizer. Todos nós temos uma logoteca. E essa logoteca, ela está aberta, está vinculada à rede. É como se todos pudessem acessar, dentro do seu possível, a minha biblioteca, remotamente. Acessam essa logoteca e recolhem permanentemente informações. Às vezes nós vamos fazer uma palestra ou vamos fazer uma aula e nós preparamos alguns elementos do tema que nós vamos trabalhar. Mas uma parte da aula, ela se constrói no momento da interação que nós fazemos entre professor e aluno ou entre palestrante e plateia. Essa interação, além de revelar um extra mental que está contém o expectativismo daquele grupo, é um expectativismo tácito, não é explícito, mas nesse extra mental, o professor ou o palestrante é capaz de acessar esse expectativismo e começar a direcionar a sua explanação, a sua exposição, de acordo com esse expectativismo, intuitivamente. Ele não planejou isso. Além disso, ele é capaz de juntar da logoteca de algumas pessoas do ambiente elementos que ele não tinha acessado antes, mas que ele consegue, naquele momento, juntar e articular para enriquecer a sua exposição. Isso acontece, e às vezes depois, no final do encontro, o palestrante ou o professor até se surpreende, fala consigo mesmo, eu não tinha pensado em falar sobre isso. Eu tinha pensado em seguir um outro caminho. No entanto, eu fui derivando para um caminho diferente, que eu não tinha planejado, e elementos novos surgiram como insights enquanto eu dialogava. Isso é o processo de funcionamento das redes. Portanto, a humanidade nunca está desamparada. Nunca. Há situações, por exemplo, de críticas, onde alguém se vê diante de uma emergência, por exemplo, uma parturiente começa a entrar em trabalho de parto numa região distante, inóspita, sem nenhuma assistência por perto, só está aquela pessoa e a parturiente. No entanto, a pessoa imediatamente começa
a agir, a proceder de uma forma que ela vai seguindo como se fosse uma orientação interior, vai fazendo as coisas que deve fazer e consegue ter sucesso naquele parto, ajudar o parto e ter sucesso. Depois ela fica pensando, como é que eu fiz isso se eu nunca tive qualquer instrução ou conhecimento relativo a esse tipo de fenômeno? Ela imediatamente, quando ela viu que a situação era crítica e que não tinha alternativa a não ser ela agir, ela imediatamente acessou as redes e imediatamente acessou, portanto, as logotecas da rede. E lá estão os conhecimentos relativos, por exemplo, a como proceder num parto natural. Isso se verifica em qualquer situação, não só num parto, mas em qualquer situação. Até, por exemplo, num acidente numa estrada deserta, em que a pessoa sofre um acidente grave, você está ali e começa a fazer os primeiros socorros intuitivamente e até consegue evitar que a pessoa vá a óbito até chegar ao socorro. Então, várias situações que revelam essa nossa interligação a título de redes espirituais. Né? Muito bem. Não só nós temos essa interação, como essa produção de conhecimentos, de novas informações, e que circulam a rede permanentemente e que geram novas necessidades, não tem respostas imediatas. Na medida em que nós geramos essas novas necessidades e essas necessidades exigem respostas que ainda não estão no mental, portanto, elas estão no extramental. Imagine, eu sempre uso o exemplo da Revolução Industrial, que ela é emblemática, né? Se não fosse a Revolução Industrial, a introdução da máquina a vapor, a humanidade talvez não existisse mais, talvez, né? Acho que isso é improvável, mas, veja, em 1800, início do século XIX, nós atingimos 1 bilhão de habitantes na Terra. Nós vínhamos de um sistema chamado medieval, né, o período feudal, onde toda a produção era manual. Por exemplo, as fábricas de tecido eram com teares manuais. Então, eram centenas de pessoas trabalhando em teares manualmente, né, fazendo os tecidos para produzir as roupas, né, fabricar as roupas. Muito bem. Não só isso, mas também a produção de alimentos. Era o sistema tradicional, braçal, né, e que, até um certo ponto, supriu as necessidades, porque na época medieval nós vivíamos praticamente isolados nos feudos. E cada habitante do feudo era autossuficiente. Ele sabia fazer tudo para satisfazer as suas necessidades. Ele plantava, ele colhia, ele fabricava os utensílios, ele transformava a sua produção em alimentos, fazia farinhas, criava animais, né, ordenhava as vacas, então ele sabia fazer tudo. Todos os servos dos feudos sabiam fazer exatamente o que necessitavam, né? Os nobres, que eram os donos dos feudos, não faziam esse tipo de trabalho. Eles recebiam parte dessa produção e que o sustentava, né? Muito bem. Mas o tempo não para. A humanidade nunca esteve estática. Ela pode ter reduzido sua velocidade de transformação em determinadas épocas, até por questões de relações de poder, mas, por exemplo, na Idade Média, o clero tentou segurar o ritmo das transformações. Tentou segurar o ritmo das transformações. Como? Com a Inquisição. Que não foram só aquelas pessoas que divergiam no sentido religioso, mas aqueles que ameaçavam o poder clerical eram perseguidos. Por exemplo, Giordano Bruno foi queimado em praça pública em Roma porque ousou dizer que o universo era infinito e que o universo era repleto de sistemas como o sistema solar.
E isso era uma heresia, porque se tinha como verdade absoluta que a Terra era fixa e que todo o universo girava em torno da Terra, que era o chamado geocentrismo. Não perdoaram. Ele foi preso, julgado e queimado em praça pública. Mas, algum tempo depois, Galileu comprovou através de um instrumento óptico que tinha sido inventado na Holanda, que é o telescópio, aperfeiçoou esse instrumento e começou a observar os céus e descobriu que, por exemplo, Júpiter tinha luas, assim como a Terra tinha luas. E o que é mais interessante, tinha mais do que uma lua. Ele conseguiu detectar, naquela época, por aquele instrumento, ainda rudimentar, 4 luas, as 4 maiores luas de Júpiter, e que estavam em posições diferentes a cada dia. Portanto, estavam girando em torno de Júpiter. E assim ele põe por terra o geocentrismo. Né? Imediatamente foi preso, julgado e condenado à prisão perpétua domiciliar. Não chegaram a levá-lo para a fogueira. Mas aquilo que ele trouxera já estava posto, nada mais mudaria. Porque ele estava jogando nas redes todo o informacional, comunicacional do novo pensamento, da nova mentalidade, do novo paradigma, que rompia com o paradigma geocêntrico. Então, aquilo foi uma grande revolução. Ninguém consegue segurar a história, porque a história não é feita por alguns, não é feita por reis, não é feita por generais. A história é feita por todos os seres vivos que estão na Terra, não só os humanos, porque os animais, os pássaros, os peixes, os insetos, os micro-organismos também estão provocando transformações permanentemente no planeta. Então, ninguém tem o monopólio da história. Algumas regiões, algumas culturas, alguns países, nações, são dominadas por autocracias e que podem embotar o processo de transformação, mas não definitivamente. Como é que nós podemos imaginar que a União Soviética iria ruir como ruiu? 70 anos de poder quase que absoluto sobre os seus cidadãos, através da força, da intimidação, dos gulags, que aprisionavam os dissidentes e os condenavam a anos de trabalhos forçados, de tal forma em regiões tão inóspitas como a Sibéria, que grande parte deles nem retornavam, mas morriam nesses gulags. Então, parecia um poder indestrutível. No entanto, em 1989, veio abaixo. Né? Assume a Secretaria-Geral do Partido Comunista um homem chamado Mikhail Gorbachev, começa a fazer reformas flexibilizantes na economia e na política, mas quando ele abre essas portas, na expectativa de que controlaria o processo de transição, ele perde o controle desse processo e ele desencadeia um momento novo e leva à bancarrota um regime que se considerava indestrutível. O irmão Grimm uma vez trouxe um episódio ilustrativo da União Soviética, quando uma menina adolescente, assistindo uma aula de ciência política, ficou impressionada quando o professor demonstrou, de uma forma competente, o caráter materialista do Estado soviético. Por que o Estado soviético era materialista? E por A mais B, ele afirmava que Deus não existia, portanto, o Estado soviético é ateu.
Ela ficou impressionada pela capacidade de exposição e de didática do professor. E quando ela chegou em casa, a mãe estava fazendo os afazeres domésticos na cozinha, e ela ficou conversando e contando para a mãe como ela tinha ficado impressionada com aquela exposição. E que o caráter materialista do Estado Soviético, portanto, o Estado Soviético é teu, e, portanto, nós não acreditamos em Deus. E aí ela fica um pouco pensativa, assim, olha para a mãe e pergunta, mas mãe, será que Deus sabe que nós não acreditamos nele? Então, veja, parece algo assim, sem sentido, mas, na verdade, o status fundante da concepção do Criador, da concepção de um ser superior que nos criou, ninguém destrói. Pode ser embotado, mas não destrói. Fica, pelo menos, no extramental. E esse extramental foi se alimentando, se retroalimentando, e foi. E quando chegou no final dos anos 80, o sistema caiu como se fosse um castelo de cartas, ou um castelo de areia. Então, o extramental estava fervilhando. Gorbachev, nós podemos dizer que foi um pontual, porque ele percebeu que não era mais possível manter o regime do jeito que estava, do jeito que vinha sendo. E aí ele abre as portas da flexibilização, com a perestroika e a glasnost, né? A liberalização política e a liberalização econômica. E o resto da história nós conhecemos. Então veja o poder das redes espirituais. Por isso que nós não podemos ser pessimistas, que parece que as coisas não vão mudar, não tem jeito. Nós tivemos um processo dramático de corrupção no país, ainda continua aparecendo aqui e ali, mas já há uma consciência refratária cada vez mais forte em relação à condução dos interesses e dos espaços públicos. Isso é uma questão de tempo para que nós superemos, porque as redes estão permanentemente fervilhando. Quando se corrompe um pedaço da sociedade, todos perdem. Todos perdem. No médio prazo, no longo prazo, todos perdem. E isso está ficando cada vez mais claro para todos nós. Ou nós moralizamos o Estado, a nação, no sentido do espaço público, e alcançamos o verdadeiro conceito de república, ou inviabilizaremos a nação. Nos inviabilizaremos como país. Felizmente, isso não vai acontecer, porque as novas gerações que estão vindo, que reencarnam, trazem uma sinalização do novo. E por que elas trazem uma sinalização do novo? E aí nós entramos novamente no extramental. O extramental está dizendo, tacitamente, que precisa mudar, que precisamos de novas respostas, de novas formas de organização da sociedade. Foi o que aconteceu na Revolução Industrial, que eu estava me referindo anteriormente. Os pontuais que trouxeram a solução, que foi a primeira máquina a vapor, feita nas minas de carvão da Escócia, apenas para bombear a água das minas, que depois é adaptada para os teares na Inglaterra, já estava vinculado a uma necessidade latente. Essa necessidade começa a se tornar cada vez mais intensa no extramental ainda no século XVII. Ainda no século XVII. Séculos XVI e XVII. Quando se inicia o século XVIII, já reencarna Thomas Newcombe na Escócia e depois James Watt na Inglaterra. E trazem a solução. Com a industrialização de todo o processo produtivo, aumentou a produtividade, reduziu o tempo de produção e, portanto, reduziu o custo de produção. E aí, mais pessoas começaram a ter acesso aos bens sociais e a humanidade foi à frente. A mesma coisa aconteceu com a introdução da eletricidade
que é classificada como a segunda revolução industrial, depois a tecnologia da informação e as telecomunicações, que é chamada terceira revolução industrial, e agora estamos entrando na quarta revolução industrial, que é a chamada internet das coisas, entre outras coisas, né? Isso tudo vem através de pontuais que reencarnam com habilidades, talentos específicos para dar respostas a necessidades latentes que estão no extramental. Naquele momento em que está no extramental, é como se essas necessidades ficassem mandando mensagens para chamado endereço cósmico de espíritos que terão condições de reencarnar para trazer, reencarnar e produzir sínteses com base nessa demanda. Vejam, todo o grande pontual, ele tem esse perfil de liderança na sua área. E o perfil de liderança, a característica do líder é uma grande capacidade de empatia, um grande poder de síntese. Ele é capaz de perceber intuitivamente aquilo que está no ar e imediatamente começar a construir uma síntese, que é uma solução, uma nova teoria científica, uma nova tecnologia, enfim, todas as inovações que vêm ao encontro das necessidades novas que ainda não tinham respostas. Então, veja, é tudo interligado, os dois polissistemas, o polissistema material, que é esse que nós estamos, e o polissistema espiritual. Estão intimamente interligados. Não há solução de continuidade entre um e outro. No meu modo de ver, o polissistema espiritual, material, é um espaço contido do polissistema espiritual. E que, por leis da natureza e pela participação do princípio inteligente, há uma condensação daquilo que faz parte da totalidade, há uma condensação e nós constituímos um espaço estruturado, finito, que é o universo, por exemplo, que compõe o polissistema material. É como se a totalidade fosse um grande oceano e o universo fosse um barril que nós retirássemos com parte da água desse oceano. Portanto, contivemos uma parte do oceano. Como vai funcionar essa parte dentro desse barril adquire leis próprias destas circunstâncias, de compressão, de contenção. Temos leis físicas que funcionam nessa realidade. Fora dessa contenção, portanto, fora desse barril, fazendo analogia, essas leis não funcionam. Por isso que a física quântica foi tão importante, porque ela demonstrou que as leis newtonianas, né, reveladas por Newton, funcionam numa determinada dimensão da realidade, que é a dimensão do polissistema material. Por exemplo, no polissistema material, duas coisas não ocupam o mesmo espaço no mesmo instante. Isso é uma lei da física. Na realidade extra polissistema material, as coisas podem estar várias coisas no mesmo lugar, no mesmo instante. Ou uma coisa pode estar em vários lugares no mesmo instante. Está aí a revelação da experiência da dupla fenda na física quântica, que demonstrou que, por exemplo, uma partícula subatômica, como um elétron, ele não está num lugar específico, ele está em todos os lugares. Quando eu faço a medição, ele aparece como uma partícula. Mas é só em função da medição, não que ele seja uma partícula. A natureza dele provavelmente é mais ondulatória do que uma partícula, né? Então, é uma nova revelação, é como se fosse analogamente o que aconteceu com a queda do paradigma geocêntrico. Todo edifício lógico, axiológico, que sustentava o medievo,
veio abaixo. Com a revelação da física quântica, toda a nossa concepção de natureza e de mundo, não vou dizer que veio abaixo, mas teve que ser ressignificada e repaginada. E está sendo ainda. Mas já temos hoje, pelo menos, quase metade daquilo que nós usamos no nosso dia a dia já tem origem nos conhecimentos da física quântica. Então, veja, se não fosse a tecnologia da informação com as telecomunicações, como estaria a humanidade hoje, que saiu há 200 e poucos anos atrás de 1 bilhão de pessoas para 8 bilhões em 2022? Como é que nós estaríamos sem as facilidades que a tecnologia da informação e as telecomunicações nos trouxeram? Essa interação que nós estamos fazendo aqui no CAD, através de uma transmissão via internet, é uma prova disso. A facilidade que isso nos trouxe e que possibilitou a mais pessoas terem acesso à informação, independentemente dos locais em que se encontra. Até antes da pandemia, os nossos encontros eram praticamente todos presenciais. Agora, em setembro, nós vamos ter o encontro de núcleos filiados da SBE. Né? Ele será presencial e remoto, simultaneamente. Mas até 2019 e até 2020 nós ainda fizemos o presencial, mas já com transmissão. Então, isso às vezes dificultava até o deslocamento das pessoas, porque não é só a distância, mas é o custo, né? Que é o tempo que a pessoa tem, às vezes não tem tempo de se deslocar para cá, tem compromissos, etc. Agora, tudo isso está dentro das nossas casas. Nós podemos participar a partir das nossas casas. Isso veio para ficar. Isso está levando a uma economia de recursos naturais, está reduzindo os riscos que nós tínhamos que enfrentar nos deslocamentos, é menos combustível, é menos luz elétrica, é menos água, enfim, uma série de coisas que nós deixamos de consumir porque não precisamos mais fazer esse deslocamento, que envolve várias coisas, não só combustível, mas várias outras coisas, né? Que tem custo para a humanidade. São recursos naturais que são transformados e consumidos. Então, tudo isso veio para facilitar as nossas vidas, mas também para reorganizar o planeta. E isso foi possível também por pontuais que reencarnaram com a capacidade e competência de trazer esses conhecimentos, né? Como, por exemplo, Alan Turing, que desenvolveu o primeiro computador, que na época da Segunda Guerra tinha o objetivo de decifrar códigos secretos nazistas, das comunicações nazistas, e quando eles fizeram isso, mudou o curso da guerra. Ali, os aliados começaram a vencer a Segunda Guerra Mundial. Senão, quem sabe, nós estaríamos todos hoje vivendo numa autocracia brutal. Em seguida, outros cientistas aperfeiçoaram aquela máquina, ela fica restrita aos meios militares e universitários, mas reencarna um sujeito nos anos 60, chamado Steve Jobs, e que vai estudar numa universidade norte-americana e tem contato com essa tecnologia e percebe o potencial que ela tem, começa a perceber e intuitivamente caminha no sentido de permitir que aquela tecnologia chegasse a cada um de nós, através dos microcomputadores, né? Os computadores pessoais. Ele dá o grande start dessa transição dos computadores chamados mainframes, máquinas enormes que ocupavam andares inteiros e que eram restritas a grandes empresas, a universidades ou a instituições militares. E hoje estão aqui nas nossas casas
E o que é mais interessante, esse mesmo pontual, Steve Jobs, desenvolveu esse aparelho, né, que é o smartphone, a concepção do smartphone, e que sintetiza tudo isso nele, nesse aparelho. Portanto, toda essa tecnologia, ela que estava dispersa em grandes equipamentos, máquinas enormes, grande consumo, hoje está no nosso bolso. E isso nos levou a uma maior autonomia como indivíduos. Mas, ao mesmo tempo, uma maior dependência. É um paradoxo, mas é conjuntivo. Quanto mais eu me autonomizo, mais dependente eu me torno. Mas é uma dependência saudável. Porque se antes eu dependia de setores altamente concentrados, monopólios e oligopólios que dominavam essas tecnologias, hoje eu dependo de um número incontáveis de pequenos fornecedores, de pequenos empreendedores que estão permanentemente inovando. E quando alguém começa a assumir um certo monopólio, já surge um contraponto que vai oferecendo alternativas para que a minha autonomia se consolide cada vez mais. Então, é uma dependência que fica cada vez mais difusa, mas é uma dependência cada vez maior, só que ninguém, em particular, nos domina absolutamente, como acontecia no passado, né? Então, veja, é uma grande caminhada da humanidade no sentido da autonomia do espírito. É um retorno à nossa origem. Quando nós estamos conversando aqui a longa distância, né, eu estou, neste momento, em vários lugares ao mesmo tempo. Em vários lugares ao mesmo tempo. Estou transmitindo aqui da minha casa para vários lugares ao mesmo tempo. Não é diferente, em termos comparativos, com o que, por exemplo, o Hermínio Leocádio fazia quando estava atendendo na SBE e, ao mesmo tempo, atendendo outras pessoas em vários lugares do planeta, né, onde era necessário, simultaneamente, que é o chamado faculdade da ubiquidade. Né? É claro que aqui nós estamos fazendo uma presença digital, mas não é diferente em termos de concepção, né? É diferente em termos de prática, mas não é diferente em termos de concepção. Então, veja, toda essa nossa caminhada, todo esse processo reencarnatório que começou há bilhões de anos atrás, sabe-se lá qual é a nossa idade como espíritos, que fomos criados em algum momento, nós caminhamos incessantemente para voltarmos a sermos o que já éramos. Porque quando fomos criados, já éramos uma totalidade desde o princípio. Só que essa totalidade não era transparente para nós. Nós precisaríamos revelar essa totalidade a nós mesmos, que é a nossa substância, e que se expressa, por exemplo, nas leis morais, no livro 3º do Livro dos Espíritos, se expressa nos evangelhos de Jesus Cristo e se expressou na revelação de Moisés. É a mesma lei moral, porque ela está gravada no espírito, ela não está nas pedras, não está nas florestas, ela está no princípio inteligente. Só que em cada época ela é trazida por pontuais, era trazida pelo menos por pontuais, como a primeira, a segunda e terceira revelações, atualizando a interpretação daquilo que é permanente, que é a lei moral, e que já estava em nós desde o princípio. E toda essa caminhada que nós fizemos foi no sentido de revelar a lei moral em cada época, de acordo com a nossa dimensão pleromática, o nosso possível. E isso só foi possível pelo processo reencarnatório, porque nessa compressão e descompressão nós fazemos o movimento ascendente. Como todos os movimentos no universo partem desse paradigma. Compressão, descompressão. Compressão, descompressão. Como é que uma cobra se movimenta? Compressão, descompressão. Como é que eu caminho? Eu
comprimo a perna e descomprimo, né? Eu faço esse movimento, compressão, descompressão, senão eu não consigo me movimentar. Esse é um algoritmo do universo. Tudo pulsa no sentido ascendente. No sentido ascendente. E por isso que nós fazemos essa espiral reencarnatória ascendente. Nós estamos sempre em torno de um eixo que é a lei moral, circulamos em torno desse eixo de forma ascendente, cada vez ampliando mais o nosso autoconhecimento. Então, veja, as redes sociais e o extramental caminham para e passo com o processo reencarnatório. Todos estão permanentemente participando da construção do universo pelo processo reencarnatório, pelas redes espirituais e pelo extramental, que nós produzimos permanentemente. Veja como tudo é inteligente. Tudo é inteligente. Isso se chama o processo servizador. Servização. Todo ser é um servizador. Já disse um cientista francês, Albert Ducrot, na sua obra clássica chamada A Lógica da Vida. É uma obra dos anos 50, que está esgotada já há muito tempo, só se encontra em sebos. Mas ele diz: todo ser vivo é um servizador. O que é o processo de servização? É que eu sozinho não tenho poder e força suficiente para mudar o mundo. Mas cada um de nós, somados pelo processo das redes espirituais, pela reação em cadeia, chamada polimerase, pelo processo da valência, que eu me ligo a vários segmentos e, portanto, faço sustentação de mentalidade, e pelos vasos comunicantes, em que a rede toda se sensibiliza em tempo real, na medida em que nós processamos informação e transformamos em conhecimento, nós fazemos a sustentação da vida na Terra. E não somos só nós, são todos os seres vivos, porque enquanto nós estamos conversando aqui nesse instante, os pássaros estão polinizando as florestas, os abutres estão limpando a natureza, enfim, todos estão indistintamente trabalhando para fazer a sustentação da vida no planeta. Por isso que nós temos pandemias. Quando o desequilíbrio passa um determinado limite que ameaça o conjunto, haverá reação de parte do sistema vivo. E invariavelmente, essa reação começa pelos micro-organismos. Esses seres aparentemente frágeis, mas que são tão numerosos e com uma capacidade de resiliência tão grande que estão permanentemente nos avisando: você saiu do eixo. Esse eixo que nós temos que perseguir permanentemente, que é a chamada lei moral. Você se afastou do eixo. Tem consequências. Não é castigo, são consequências provocadas por nós mesmos. Porque o mal não existe como alguns imaginam. O que existe é o bem. O mal nada mais é do que a ausência do bem, quando eu me afasto do eixo. Então, esses micro-organismos são nossos grandes parceiros. Grandes parceiros, por mais doloroso que possa parecer. E eles são tão inteligentes, como tudo na inteligência, no universo, que enquanto não estivermos de volta ao prumo do equilíbrio, que é um equilíbrio móvel, evidentemente, eles se transformam de tal forma que ficam resistentes aos nossos medicamentos. Vejam as variantes da Covid. Já tivemos várias variantes aí, e provavelmente teremos outras. Né? Só agora a Inglaterra desenvolveu uma vacina que pode ser eficaz com a variante Ômicron. Até quando? Não sabemos. Nós ainda persistimos, em alguns segmentos,
no desequilíbrio, na matança de animais, no avanço sobre as áreas silvestres, onde nós sequestramos animais silvestres e trazemos para o meio urbano para alimentação, que eu digo nós no sentido geral, não nós no sentido particular, e esses animais que convivem em perfeita harmonia entre hóspede e hospedeiro, nos seus habitats, quando vêm para um ambiente estranho, exógeno, né, exótico como o meio urbano, o desequilíbrio entre hóspede e hospedeiro se estabelece e aquilo que estava em equilíbrio naquela situação vira praga, vira epidemia, pandemia, etc. Então, é a natureza da inteligibilidade nos dizendo: tem que mudar. Tem que mudar. Porque está ameaçando a vida da Terra. Isso é a rede. A rede não é só de espíritos no estágio humano. Ela está integralmente interligada. Porque há algo que é muito importante nós dizermos. Há algo fundamental que nos interliga, que é o princípio transdisciplinar, que é aquilo que está entre, através e além de todas as coisas. Entre, através e além de todas as coisas. É o princípio inteligente. Nós, como princípio inteligente, somos absolutamente iguais. Nós temos a mesma lei moral registrada em nós, porque o autor é um só, que é o Criador. O que nos difere é como nós interagimos com essa lei interior substantiva que está gravada em nós, que é a nossa individualidade. Que o Criador tomou esse cuidado de que cada um fosse único. Mas nós temos todos a mesma bússola interior. Todos. Esteja no estágio da pedra, dos micro-organismos, dos vegetais, dos mamíferos, dos vertebrados, mamíferos, até a espécie humana, nós estamos interligados por uma mesma substância e uma mesma lei moral. Isso é o processo transdisciplinar. Portanto, quando nós falamos em complexidade, complexidade é aquilo que é tecido junto, vem de complexos. Complexos, que vem do latim, um tapete que é tecido a partir de uma linha. Essa linha é o princípio inteligente. E como princípio, não é algo palpável, é um princípio. Então, eu acho que ficamos por aqui na exposição e poderemos ir agora para o Google Meet, né? Já está aqui, eu deixei na espera aqui para vocês, quem não pegou, pegar o link, está aqui no chat, e lá nós vamos conversar sobre essas informações que trouxemos até agora. Né? É muita coisa, eu sei, mas o tempo não permite que a gente faça um maior aprofundamento. Mas no transcorrer do curso, a gente vai retomando, porque essas questões são sempre recorrentes. Vamos para lá, então? Podemos começar. Fiquem à vontade para fazer considerações, dúvidas. Cristiane, por favor. Professor, só para iniciar, eu perdi um pouco a ideia do que dá sustentação para o ser pisador. Quais são os itens? Falou da comunicação, como é?
Me perdi, achei tão interessante. Eles estão completos ali. Se puder retomar. Questão da servização? Mas o que dá sustentação? Você falou, deixa eu lembrar aqui. Então, os vasos comunicantes, o processo, né? Mais assim, geral. Bom, quais são as que... Primeiro, vamos entender o que é o conceito de servização, né? O exemplo que o Ducrot dá é, por exemplo, quando você vai fazer a frenagem, digamos, de uma jamanta, né, carregada, o motorista, para fazer o caminhão parar, ele pisa no freio, né? E esse mecanismo é capaz de parar aquele enorme caminhão que pesa toneladas. Mas só a força da perna, dos músculos do motorista não é suficiente. Quando ele pisa no pedal, ele desencadeia um processo hidráulico, que é um mecanismo hidráulico, que vai se somando até chegar no freio que para o caminhão. Então é uma somatória de pequenas parcelas de força que vão provocar a frenagem do caminhão, né? O que eu quis dizer, não sei se é isso que você está indagando, o sistema, a sustentação da vida na Terra, ela acontece pela participação de todos os seres vivos, que é exemplo da jamanta, né? Cada um de nós tem uma composição de força, mas que não é suficiente para abarcar todas as necessidades de sustentação, né? Aí a somatória dos micro-organismos, das plantas, de todas as cadeias biológicas, né, dos sistemas biológicos e subsistemas, somados fazem a sustentação da Terra. É uma grande parceria. Um ajuda o outro, em termos simples, né? Porque as abelhas estão polinizando, os pássaros estão polinizando, algumas espécies de pássaros estão fazendo a limpeza, né? Alguns animais selvagens fazem a limpeza da natureza permanentemente, se especializaram biologicamente para fazer a sua parte. Por exemplo, os abutres, eles comem as carniças, né? Porque o que é da terra vai sucumbindo, vai se deteriorando, então eles fazem a limpeza. E tem um tipo de abutre que ele se especializou em triturar ossos, porque os abutres normalmente eles descarnam né, os cadáveres de animais, mas ficam os ossos. E tem uma espécie de abutre que se especializou em triturar os ossos. Já pensou se não houvesse trituração dos ossos? Nós teríamos um amontoado de ossos na natureza e que inviabilizaria as outras espécies de ocupar o espaço, né? Então, o que eles fazem? Eles pegam os ossos e voam a uma altura suficiente, num lugar rochoso, e soltam os ossos daquela altura. Quando eles caem na rocha, eles se quebram, né, em vários fragmentos, e aí eles engolem aqueles fragmentos. Quer dizer, é uma técnica que eles desenvolveram, a espécie desenvolveu, para fazer a sua parte, né? As abelhas, ao mesmo tempo que fazem a sucção dos néctares das plantas, elas estão também polinizando as plantas, porque elas ficam com pólen nas patinhas e vão transferindo esse pólen para as outras plantas da mesma espécie e permite o cruzamento dos gametas e novas plantas nascem. E a espécie se sustenta. E assim sucessivamente. E é tão auto-organizado que não há exageros. Nenhuma espécie se sobrepõe à outra. Dentro das cadeias alimentares, por exemplo, se equilibram, né, entre espécies que são da dieta de outras espécies e os seus predadores fazem a eliminação de uma parte para que haja equilíbrio. Só há desequilíbrio quando nós, por exemplo, como seres humanos que temos o livre-arbítrio,
entramos nesses ambientes e começamos a praticar exageros, seja para menos, seja para mais, né? Aí nós provocamos consequências que acabam nos afetando mais tarde. Por exemplo, quando nós desmatamos além do necessário, ou além do suportável, nós inviabilizamos o habitat de certas espécies, como insetos. Eles, como nós, irão fazer o que for necessário para preservar a vida de cada indivíduo, a vida da espécie. Então, eles vão migrar, por exemplo, para as lavouras, vão migrar para os centros urbanos, e aí pode se transformar em pragas. Aí nós, para resolver o problema, nós inventamos os inseticidas, né? Esses venenos que se colocam nas lavouras e que depois vêm para o nosso organismo através dos alimentos, nos intoxicam e acentuam as doenças que nós temos hoje, câncer, essas coisas todas. Então veja, quando nós saímos do equilíbrio, a natureza reage de alguma forma, né? Não sei se foi exatamente isso que você... Acho muito bonita essa ideia da parceria, né? Que a gente esquece disso, né? Essa dimensão de um ajudar o outro. Mas eu pensei nessa lei moral, então seria que eu tinha pensado sempre a lei moral no sentido humano, né? Mas não. Então seria uma harmonização ecológica, vamos dizer assim, que tudo, né, tivesse um funcionamento harmônico, né? Mas o que eu achei ótimo é isso também, mas quando você falou o servidor, né, como é, o serviçador, ele está nas... Serviçador. Ele está sustentado assim nos vasos comunicantes, nos processos reencarnatórios, e tinha mais umas duas outras coisas. Eu acho que isso foi no momento lá, não sei se você vai lembrar. Mas tá bom. Obrigada, professor. Mais alguém? Arion. Professora Rui, como é que a gente acessa as redes? Basta estar pensando em um problema para se ter acesso às redes? E outra coisa, quem tem maior mediunidade, quem tem uma mediunidade mais avançada, acessa as redes com maior facilidade? Quem tem essa, vamos chamar assim, uma sensibilidade mediúnica mais intensa, digamos assim, né? Como, por exemplo, algumas pessoas têm grande sensibilidade musical e conseguem perceber as notas musicais e conseguem perceber quando alguém está desafinado. A maioria de nós não percebe, porque nós não temos essa sensibilidade. A mesma coisa são certos médiums que têm uma sensibilidade mediúnica mais intensa. Então, eles conseguem acessar mais facilmente aquilo que está no campo mediúnico. Então, são informações que estão no campo mediúnico e que ele consegue acessar mais facilmente, né? Então, por exemplo, esses capacitores pontuais que vivem nas comunidades, como, por exemplo, benzedeiras, são pessoas que cumprem uma função importante nas comunidades, principalmente nas comunidades mais pobres, mais carentes, e que têm eficácia, né? Porque são pessoas que têm uma sensibilidade mediúnica e conseguem perceber o que é que está causando algum distúrbio, né? Eu já citei aqui, não sei se foi nesse grupo, é muito comum, sempre foi muito comum, eu pelo menos na minha família isso era comum, as pessoas procurarem benzedeira quando a criança estava com o que nós chamamos de quebranto. Quebranto é uma reação que a criança tem e que, se levar no pediatra, ele não tem um diagnóstico para dizer o que é, porque ele mede todos os sinais vitais, né? Faz todos os exames que a medicina
lhe ensinou, o curso de medicina lhe ensinou, e não apresenta nenhum problema aparente. No entanto, a criança não dorme, acorda no meio da noite, chora, dorme com o olho entreaberto, etc. E alguns têm a sensibilidade, alguns médicos dizem, olha, mãe, leva numa benzedeira, porque aqui não tem o que fazer. Né? E aí leva, isso aconteceu comigo, né? Meus filhos. E aí você leva na benzedeira e ela faz lá um ritual cultural, né? Uma que uma vez eu estive, ela jogou parafina numa bacia de água, né? Esquentou, acendeu a vela, derreteu a parafina e jogou na água, aquela parafina. E aí, quando ela se solidificou, imediatamente ela se solidifica, apareceram algumas formas, né? E aí era uma senhora de idade, ela falou, ó, apareceu assim, parecia um cachorrinho. Ela disse assim, ó, foi susto de cachorro. Ele devia estar dormindo, janela aberta, o cachorro latiu, ele levou um susto. Estava com meses, né, recém-nascido. E faz sentido, né? Aí ela faz o benzimento, aquelas coisas, né, que eles fazem, e pronto. Naquela noite dormiu que nem um passarinho, como se diz, né? Então, essas pessoas têm essa sensibilidade, né? Por outro lado, eles também têm a sensibilidade. Por exemplo, é comum você ter, em algumas regiões rurais, pessoas que benzem plantação. Eles vão lá e benzem a plantação, porque está dando problema, está dando carucho, está dando não sei o quê. E costuma dar resultado, né? Onde é que ele tirou esse conhecimento? Da onde que ele tirou esse conhecimento? Da onde que os nossos avós, bisavós, os africanos, os nossos nativos, tiraram o conhecimento do efeito das propriedades terapêuticas das plantas? Não é por experimentação, porque eles não têm laboratórios, não têm reagentes químicos, não têm formas mecânicas de, por exemplo, extrair a substância, o princípio ativo da planta, né? Mas eles sabem usar o princípio ativo, seja, por exemplo, por mastigação, pega a folha, mastiga, e aí coloca na ferida, por exemplo. A mastigação libera o princípio ativo, a saliva libera o princípio ativo, e ele faz como se fosse um emplasto ali que ele coloca sobre a ferida, né? Isso eles fazem para picada de cobra, por exemplo, que é uma planta específica para picada de cobra, que eles sabem que ela tem uma propriedade terapêutica para picada de cobra. O seu princípio ativo é adequado para picada de cobra. Como é que ele aprendeu isso, né? E isso você vai ver que, por exemplo, os nossos índios, eles sabem a aplicação de cada planta. Algumas não servem para nada, outras servem para isso, para aquilo. E isso chegou até nós. Ah, chá de camomila, né? Ah, está com distúrbios intestinais digestivos, mastiga camomila. Está com enxaqueca, mastiga bardana e põe no sublingual. Enfim, como é que esse conhecimento chegou até nós, né? Ele vem dessas origens, que eram pessoas não letradas pelos padrões, né, chamados civilizados, e que acessavam essa informação intuitivamente, porque a informação está nas próprias plantas, a informação está nelas. Eles têm a sensibilidade de fazer a leitura intuitiva, não é uma leitura como eu leio um livro que vem na forma de letras, é uma leitura intuitiva. Aquela informação ele processa e transforma, né, cria uma técnica de utilização, seja pela mastigação, seja pela infusão, seja pela decocção, enfim, as mais variadas técnicas de você utilizar a planta acessando o princípio ativo dela, né? Põe no álcool, por exemplo, também libera o princípio ativo, como você faz assim, uma loção, por exemplo, de essas plantas para dor, né? Agora me fugiu o nome, né? Agora eu não lembro, mas essa que as pessoas fazem, põe no álcool e depois tem uma dor muscular, passa ali e começa a aliviar, né? Arnica, por exemplo, a arnica tem essa função,
né? Até para machucados internos, né? Você fazer gotinhas de arnica e sara. Como é que essas pessoas sabiam disso? Porque a nossa medicina não usa isso. Os laboratórios desenvolveram alguns princípios ativos com base na cultura popular. Eles foram atrás e foram ver por que aquilo tinha eficácia. Tanto é que é uma das denúncias, que são muito antigas, de que muitas ONGs que estão na Amazônia, no Mato Grosso, estão lá com outras intenções, justamente de retirar as matrizes dessas plantas, levam para os seus países e patenteiam. Por exemplo, quebra-pedra, o chá de quebra-pedra, que é muito bom para quem está gripado, mas também para pedra no rim, né? Está patenteado na Alemanha. Se nós sintetizarmos o quebra-pedra aqui, tem que pagar royalties para a Alemanha, né? Pelo menos não sei se ainda precisa, mas tem essa questão das patentes. Enfim, é mais ou menos isso. Não sei se respondia, Arion. Ok, respondeu sim. Obrigado. Rosângela. Rui, e esse conhecimento das benzedeiras, da onde que vem? Como é que acontece isso, que nem você colocou, né? Essa parafina e se forma alguma forma, né, dentro da água, enfim. Da onde vem esse conhecimento delas? Poderia ser só intuitivo? É intuitivo, mas ela recebeu já dos seus ancestrais, né? Essas benzedeiras contemporâneas, elas foram recebendo culturalmente, ou de parentes, ou de vizinhos, foram recebendo. Elas têm acessibilidade, mas a técnica foi desenvolvida através do tempo, né? Por exemplo, búzios, né? Isso vem da África. É um meio de você enxergar certas coisas. Eles jogam aquilo e, pela sensibilidade, eles veem algumas coisas que nós não vemos. É uma sensibilidade, é um processo mediúnico, né? Não tem espírito ali, mas é do próprio médium, né? É anímico. Mas ele consegue ver certas coisas que acabam tendo sentido. Então, como é que eles chegaram a esse... É intuitivamente, né? Eu não saberia dizer por que jogar búzios acontece isso, por que jogar a parafina é um meio. Quem que teve a primeira ideia da parafina? Eu acredito que foi algo intuitivo. Intuitivo. Como dar forma àquilo que está numa dimensão abstrata, não material, né? Para que eu possa compreender o que é. Então, a parafina acaba assumindo aquela forma, porque ela é a própria pessoa que é médium, ela participa da construção daquela forma, né? Ela está buscando a resposta, então ela vai no encontro da informação que está numa dimensão não material, e ela traz para o material. Bom, não vem assim, olha, isso aí foi um cão que latiu e assustou a criança. Vem numa forma que imita o cão, que assume essa forma ali na parafina. Poderia ser um outro método, né? Poderia ser um outro método. Então, a história, as culturas estão repletas de meios utilizados para os mesmos fins, né? Na doutrina espírita, a gente sabe que não precisa desses meios. É tudo pela inteligibilidade, pela razão, né? Mas associada à intuição. Nós não precisamos de rituais, né? de liturgias, né? Mas é uma forma de fazer funciona como um disparador, né? Diogo. Boa tarde, professor. É só para perguntar qual que é o nome do autor do processo de servização. Eu não consegui anotar. Albert, um temudo, do Croc. Eu vou colocar aqui no chat. Deixa eu escrever aqui para vocês. Beleza, obrigado.
É um T mudo no final. Mas eu posso, depois eu coloco no grupo a foto do livro. Tá bom? Obrigado. A Denise pediu a palavra também? Boa tarde, professor Rui. Pensando na rede que o senhor estava explicando, né, e nesse processo todo, nós podemos entender que cada ação, cada gesto, cada palavra, cada pensamento nosso, ele vai percorrer um contínuo de matéria pura. Sim. E toda essa informação ela é potencialmente detectada por outros seres. Mas o que nos atinge, na verdade, o que nos alcança, na verdade, é um pequeno limiar dessa consciência toda, né? E isso nos permite viver uma existência mais serena. E isso é feito através da natureza. A natureza nos protege desse excesso de informação, né? Eu gostaria de saber do senhor se a mediunidade ela potencializa essa captação dessas informações, se ela serve assim como um amplificador dessa captação se dependendo do estágio, digamos assim, de evolução do médium, ele consegue transformar isso numa síntese, por exemplo, como o senhor falou. Então, esses pontuais, por exemplo, sempre citados, eles têm essa capacidade? Sim. Veja, você perguntou se a mediunidade potencializa. Eu te diria o seguinte, é só pela mediunidade que nós fazemos essa captação. Né? Isso é o campo mediúnico. O que permite esse trânsito informacional pelas redes é o campo mediúnico, que é a expressão, digamos assim, da combinação do campo mediúnico de cada ser. De cada ser. Cada um tem um campo mediúnico. Como nós estamos interligados, nós compomos um grande campo mediúnico, que atinge, em última instância, o próprio universo, que nada está isolado. Né? Então, todo o trânsito, todo o fluxo informacional é pelo campo mediúnico. Não tem outro meio. O que potencializa é que alguns de nós temos um potencial, digamos assim, que é em função dos nossos registros informacionais reencarnatórios e que nós funcionamos como capacitores dessas redes. Capacitor, em termos de eletrônica, de eletricidade, é um aparelhinho que potencializa, né, a corrente elétrica. Então, alguns que nós chamamos de pontuais funcionam como nós de redes, como servidores, né? Por exemplo, agora nós estamos nos comunicando por um servidor do Google. Né? Essa transmissão, nós criamos um link pelo qual vocês acessaram, está sendo gerado por um servidor do Google. Então não é diferente quando nós temos nas redes espirituais, os capacitores são aqueles que potencializam aquilo que está difuso na rede. Eles são capazes de captar da logoteca de todos os membros da rede as informações necessárias para fazer aquela síntese que ele tem competência para fazer. Aí a gente pensa em pontual sempre no sentido religioso, né? Mas pontual são todos aqueles que trazem grandes sínteses para a humanidade. Einstein foi um pontual, Mahatma Gandhi foi um pontual, Newton foi um grande pontual, todos, o Galileu, né? Para lembrar só desses, fora os outros tantos, né, que existem por aí, que existiram, que tem como o Arion indagou, né, tem essa sensibilidade mediúnica mais intensa por uma questão reencarnatória. Mas ela também estaria limitada ao tempo e ao espaço, né? Que nós, por exemplo, nós estamos aqui vinculados nesse orbe a um tempo e a um espaço.
Cronologicamente, nós falamos em antes e depois, muito diferente, por exemplo, da unicidade do tempo espiritual. A mediunidade está muito ligada ao espiritual, certo? Mas nós somos limitados ainda por esse espaço onde estamos encarnados, certo? Sim, veja, nós estamos limitados em termos sensitivos, né? Os 5 sentidos têm um alcance limitado, mas o campo mediúnico não tem acesso limitado. O que limita o acesso do campo mediúnico é o nosso possível. Como cada um tem um possível, eu falei de dimensão pleromática, que é aquilo que nós chamamos... Qual é a plenitude de cada um? Cada um tem uma plenitude, até onde eu alcanço. E ela é dinâmica, né? Ela se altera a cada dia. Mas cada um tem um alcance possível. A limitação está no alcance possível. Hoje, nesse dia de hoje, no dia 20 de agosto de 2022, agora às 17h25 da tarde, o meu possível me permite alcançar até um ponto. No final do dia, a hora que eu for me deitar, que eu assisti um filme, eu li um livro, esse meu possível já se ampliou. E eu sou capaz de lembrar o que eu ouvi nesse encontro e reprocessar. Então, a limitação ela é sempre da matéria, mas não do espírito. O espírito ele se autolimita pelo possível. Né? Não sei se foi nesse sentido que você indagou. Sim, sim. Obrigada, professor. Ok. Mais alguém? Hoje, depois que nós recomeçamos em agosto, vários participantes estão nos núcleos e hoje é dia de atendimento ao público nos núcleos, né? Então eles assistem depois e infelizmente não podem participar das perguntas e indagações, né? Mas podem assistir e numa outra oportunidade eles se manifestam, né? Cristiane. Eu estava pensando na logoteca, né, nesses registros informacionais, no sentido subjetivo, né, nos registros internos né, é possível fazer então a autocura também, né, a partir do reconhecimento de todas as imagens os registros que estão nos dizendo, né, se reorganizando psicologicamente também, que eu acho que isso me ocorreu porque na psicopictografia eu vejo muito assim, quando vão comentar sobre o processo, muitas vezes ele está muito ligado ao próprio processo interno, sabe? Alcança as redes, mas também alcança a si mesmo. É interessante, e daí é como se fosse uma comporta, assim, nesses processos mediúnicos, que abrissem esses lugares mais profundos, né? Veja, quando nós estamos permanentemente recebendo feedback, né? E na medida em que estamos equilibrados ou desequilibrados, nós buscamos o que se chama de homeostase, ou seja, retorno ao equilíbrio. Por exemplo, você acorda com uma dor de cabeça. É um feedback. Alguma coisa não está bem. Alguma coisa não está bem. Aí você intuitivamente começa a tomar água, ingerir líquido, ou resolve se deitar num quarto escuro, repousar e relaxar, e aí começa a sentir um certo alívio. Então você está fazendo uma autocura. Né? Isso a gente faz intuitivamente ou que aprendemos com alguém. Mas, por exemplo, hoje a ciência, isso começou nos Estados Unidos, com cardiologistas, desenvolveram o que nós conhecemos hoje por neurolinguística. Né? E que aqui no Brasil acabou sendo desviado por alguns que começaram a trabalhar isso como autoajuda, como ganhar na loteria, enfim, essas coisas todas, né? Que infelizmente acontecem.
Mas a neurolinguística, os cardiologistas perceberam em experiências onde eles pegaram um grupo e que tomava regularmente remédio para hipertensão. Tá? E um outro grupo, eles treinaram para fazer neurolinguística. Dizer para si mesmo que a pressão arterial vai ficar normal, a pressão vai ficar normal, vai ficar 12/8, ficar se dizendo isso. E perceberam que o resultado foi o mesmo em ambos os grupos, no sentido de controle de pressão arterial. Então, eles desenvolveram toda uma técnica de neurolinguística. Não é diferente de você responder aos feedbacks, né? Intuitivamente. Inclusive, ele vem de uma forma que te causa um certo desânimo, um certo cansaço, e que você tem que quase que se obriga a repousar. Então, está dizendo, você tem que repousar. Feedback, homeostase. É uma espécie de autocura, né? Mas você pode fazer isso mentalmente. Você pode emagrecer usando a neurolinguística. Só que tem que ter paciência. Não é assim, uma semana você já começa a emagrecer. Não, é um processo longo, lento, porque ele não foge ao biorritmo da natureza, né? Você pode ver que essas terapias aí para emagrecimento, em que você emagrece rapidamente, também recupera tudo rapidamente, porque não seguiu o biorritmo. Aquele emagrecimento que você faz gradativamente, levando alguns meses para alcançar um peso ideal, tende a permanecer. Mas tem lugares que você fica lá 3 dias e perde 3 quilos, porque fica lá à base de líquido, não sei o quê, etc., né? Nesses spas e retiros que fazem. Voltou para casa, recupera tudo de volta. O teu Leocádio dizia assim, aquilo que você tira, a natureza te dá em dobro. Eu lembrei do irmão Leocádio, todo esse projeto do irmão Leocádio com saúde, sempre chamando para o autoconhecimento, né? Seria tão mais fácil se a gente soubesse reencontrar. A gente fala do equilíbrio da Terra, mas a gente encontrar equilíbrio também do nosso sistema, né? Olha, se não fosse essa capacidade mediúnica que todos nós temos, não existiriam índios, não existiriam povos primitivos, porque morreria tudo. Ficar doente, adoeceria e morreria. No entanto, eles têm uma medicina eficiente e eficaz. Tem uma farmacopeia em torno das plantas eficiente e eficaz, né? Tudo pela intuição. Essa planta que eles usam para picada de cobra, às vezes, quando eu toco nesse assunto em reuniões, em grupos, alguém pergunta, mas eles foram testando planta por planta. Eu falo, não, se for assim, né, morreria metade da tribo, ou mais, até acharem a planta que deu certo por um lance de sorte. Não é. É um processo de informação, comunicação, que o ambiente permanentemente nos bombardeia no bom sentido, né? Tudo nos informa e comunica, tudo. Plantas, ambiente, temperatura do ambiente, organização do espaço. Você entra num lugar desorganizado, aquilo te cansa. Se você trabalhar num ambiente que é desorganizado, você tende a sair mais cansado, porque a informação ela te cansa, né? Porque você até não achar as coisas, tudo isso influencia, né? Então, tudo informa e comunica. E não é diferente para as plantas. Como é que o pássaro sabe a fruta que é venenosa e não come? O passarinho não come fruto venenoso. Nenhum deles se engana. Como é que ele sabe, né? Que aquela não pode? Tem uma informação nela. E que não é não é pelo odor, enfim, é alguma forma de comunicação que ele
ele acessa e que nós também poderíamos acessar, mas estamos bloqueados pelo racionalismo, não pela razão, pelo racionalismo. Nós somos dotados de razão, mas nós racionalizamos culturalmente. Nós usamos a razão para criar racionalidade. A racionalidade é cultural. São as teorias que nós criamos pela razão em torno do nosso possível. Como nós temos uma tradição cartesiana, nós nos fechamos àquilo que não é mensurável pelos métodos da ciência. Se eu não posso medir ou pesar, não é objeto da ciência. Então, não existe para a ciência. Como eu não posso medir a intuição, não tenho, pelo menos, meios de medir a intuição, eu não trabalho com essa hipótese. Diga, Rosângela. Quando começou a pandemia, a gente não tinha muito o que fazer. Enfim, tinha, né? Lógico, mas você ligava a televisão e falava, deixa eu ver que eu vou assistir, né? Porque aí eu comecei a colocar, né, no Discovery, no National Geographic, e assim, uma coisa bem interessante, comecei a assistir esses programas que mostram os animais na selva, no seu habitat, e é impressionante como a gente aprende com isso. Como eles, gente, você fica assim, a organização, né, e você fala, como é que pode, né? Às vezes você fica até assim, sabe, pasma de ver, e agora eu assisto esses programas. Eu não assisti, eu não tinha muita paciência. Eu falava, não vou assistir, é tão chato. Depois eu falava, vou começar a assistir. Eu comecei a assistir, olha, hoje eu assisto quase todos, eu gosto muito. E a gente aprende muito com eles, muito. Interessante. Quer ver coisa mais impressionante que a revoada dos estorninhos, né, que fazem uma nuvem enorme, um balé perfeito, como se fosse um corpo só, né? A ciência cartesiana tenta explicar isso por formas físicas, campo eletromagnético, coisas do gênero, né? Mas ainda fica insuficiente, porque são milhares de pássaros que estão formando aquela nuvem e se movimentam como se fosse um corpo só, né? Se fosse uma transmissão eletromagnética, levaria algum tempo para cada um receber a informação e fazer a coreografia. E aí seria é que nem, por exemplo, um corpo de balé que não ensaiasse e dependesse só de uma transmissão via rádio num ponto no ouvido, né? Chegaria em tempos diferentes em cada um, mesmo que seja por segundos, ou fração de segundos. A coreografia não ficaria perfeita. Haveria atraso, né? Até chegar, por exemplo, no mais distante. No entanto, não acontece isso nem com os estorninhos, nem com os peixes. Os cardumes também que se movimentam aos milhares como se fosse um corpo só. Então, isso a ciência fica procurando explicações materiais, né? É a mesma coisa procurar a origem da vida em reações químicas. Já reuniram todos os elementos necessários para matéria orgânica. O que é que compõe a matéria orgânica? Carbono, hidrogênio, nitrogênio e... De acordo com o Mundo Educação, LOL, matéria é tudo aquilo que tem massa e volume, é composta por moléculas e átomos unidos e ordenados de diferentes formas, o que garante diferentes propriedades específicas. Também há as propriedades... Tá aí, ó. Ela estava participando da conversa aqui e deu uma resposta. Ainda vou descobrir o nome dessa pessoa aí, sabe? Ele está sempre presente aí. Então, veja, são coisas que a ciência ela não consegue medir, então ela fica procurando o mensurável. O mensurável. Mas um dia nós conseguiremos medir, ou algum método de detectar como é que se processa a intuição. Nós não temos isso ainda, mas eu acho que
algum dia nós vamos compreender como é que ela funciona. Porque ela não vem nem pelos ouvidos, nem pelos olhos, nem pelo nariz, nem pela boca e nem pelo tato. A intuição não vem por nenhum dos sentidos da matéria, mas chega até nós. Por onde é que ela entra, entre aspas, né? Por onde é que ela entra? Ela entra pelo campo mediúnico, né? Que também a gente não tem. Está dentro da teoria de campo, como tem campo magnético, campo gravitacional, tem um campo mediúnico. É a teoria de campo. Mas o campo gravitacional nós sabemos como é que funciona, né? Os corpos sólidos distorcem o espaço em torno de si e tudo que chegar nesse campo distorcido tende a cair para dentro, né? Por isso que, como disse Einstein, pedindo desculpa a Newton, ele disse: a gravidade não é algo que nos empurra para baixo, né? Nos puxa para baixo. Quando perguntaram para Newton, que ele desenvolveu a equação da gravitação universal. Os corpos se atraem na razão direta do produto das massas na razão inversa ao quadrado das distâncias. É a famosa equação dele. Quando ele trouxe essa equação, aí perguntou: mas o que é a gravidade? Ele falou: não sei, é algo que nos puxa para baixo. Não sei, é uma força que nos puxa para baixo. Aí Einstein, com a teoria da relatividade, disse: olha, peço desculpas a Newton, mas a gravidade não é algo que nos puxa, não. Pelo contrário, é algo que nos empurra para baixo. Que é o espaço curvado que está sobre nós e nos empurra para baixo. Parece um absurdo, mas é isso mesmo, né? Então, com o tempo a gente vai desvendando essas coisas, né? O que é que permite o trânsito informacional do que nós chamamos de intuição? Qual é o meio? Assim como o ar é o veículo do som, qual é o veículo da intuição? Né? Usando uma linguagem material, evidentemente. Nós não sabemos, mas que é o campo, pelo campo mediúnico é. Então, nós sabemos que é atemporal e transespacial. Não tem tempo, quer dizer, ela é instantânea, seja de onde for a origem, e não percorre o espaço. Não percorre os pontos intermediários entre emissão e recepção, como é o trânsito dos sinais materiais. Por exemplo, vocês estão me vendo aqui, nesse momento, mas vocês estão me vendo no passado, e eu estou vendo vocês no passado. Porque a minha imagem e meu áudio chega alguns segundos depois que ela surge. Porque tudo viaja no máximo a 300 mil km por segundo, que é a velocidade da luz. Então leva algum tempo para chegar até vocês e leva algum tempo para chegar a imagem de vocês até mim. Parece que é instantâneo, mas tudo que nós vemos, nós estamos vendo no passado. Quando você olha para o Sol, você está vendo como ele era há 8 minutos atrás. Que é o tempo que leva para a luz solar chegar até nós. 8 minutos. Ele pode ter explodido e você só vai saber 8 minutos depois. Né? Quando a gente vê uma estrela que está a 10 mil anos-luz da Terra, ela pode não existir mais. Ela pode ter se destruído há 5 mil anos atrás. Mas nós estamos vendo como era há 10 mil anos atrás. Né? Tudo que nós vemos na matéria é passado. Parece um absurdo. Se você tiver tete a tete com uma pessoa, conversando fisicamente, mesmo essa pessoa que está na tua frente, você está vendo ela no passado. É uma fração de segundos, mas é passado. Diga, Arion. Eu achava que o veículo da intuição era o pensamento. Então não é o pensamento? A intuição não vem pelo pensar? Não, é uma dúvida que eu tenho, sabe, Arion? Eu não tenho uma resposta, mas eu tenho uma suspeita. Né? Eu não acho que seja o pensamento. Veja, vou te dar o seguinte exemplo. Dentro da sua rede espiritual, tem uma pessoa ligada a você, não só no sentido de afinidade, como de afetividade. Um espírito que é ligado a você, da sua família espiritual. Está encarnado lá na China. Você nunca teve contato físico aqui nessa vida com ele.
ele sofre um acidente. Um acidente. Ele trabalha numa mina lá e há um deslizamento, alguma coisa assim. Imediatamente você sente um mal súbito, assim, um mal-estar súbito. Um baixo astral, alguma coisa assim, que você não sabe o que é. Você ia sair, mas aí eu não vou sair mais, eu acho que eu vou me deitar um pouco, faz um chá, sei lá, aquelas coisas que a gente procura quando não está se sentindo bem. Você não vai ficar sabendo que foi isso, mas intuitivamente foi isso. Tá? Por outro lado, a pessoa pensou assim, puxa, faz tanto tempo que eu não falo com ele, eu vou ligar para ele. Quando ela pensou, você recebeu a informação. Aí foi pensamento. Aí toca o telefone, quando você atende, ela diz, oi, naquele momento você percebe, eu sabia que era você. Eu sabia que era você. Mas você só percebe na hora. Porque você recebe a intuição como registro informacional, mas só processa no momento em que ela se efetiva. É uma coisa estranha, né? Mas você sabia que ela ia te ligar, só que você descobre só na hora. Aí é uma comunicação mental, porque ela pensou em ligar para você. Né? Você está no meio de uma multidão, né? Numa plateia. Aí tem alguém lá na arquibancada, lá nos... Como é que chama lá no teatro? Tem segundo balcão, né? Você está lá na plateia, primeira fila, tem uma pessoa lá no segundo balcão que olhou e te conhece, viu você sentar naquela poltrona e fica olhando para você. Você está de costas. Daqui a pouco, você tem o ímpeto de olhar para trás diretamente naquela pessoa, que está lá no meio de um monte de gente. Mas você olha diretamente para ela. Isso já deve ter acontecido com todos nós. Né? Você recebeu a informação. É pensamento? Provavelmente, nesse caso, ela olhou e estava pensando, o Orion está lá, tal. Faz tempo que eu não vi o Orion, que bom, está aí, está bem. Enfim, ela emite alguma mensagem e você imediatamente capta. Né? Isso é comum, você está no meio do público, alguém está te olhando, você, entre aspas, sem querer, daqui a pouco bate o olho direto na pessoa. Então, tem várias formas de comunicação. Acho que algumas é pelo pensamento. Diga. Está sem áudio. O meu neto está fora de casa, saiu de bicicleta, foi para a universidade, minha esposa sente quando ele está chegando. Ela diz, olha, daqui a pouquinho ele vai chegar. E veja, os animais... Isso ocorre sempre, com frequência. E os animais também têm essa sensibilidade, os animais domésticos. Eles sabem... Sabe quando a gente está chegando, né? Isso. Estou chegando da praia, meu cachorrinho, quando está chegando quase mais 5, 6 quadras, ele já sabe. Está chegando em casa. É verdade. E isso já foi feito pesquisa, né? Sincronizaram câmeras na casa da pessoa e no local de trabalho. Quando a pessoa começou a arrumar as coisas para colocar na gaveta da escrivaninha para ir embora, os cachorrinhos foram para a porta, no mesmo instante. No mesmo instante. Né? Como é que essa comunicação veio? Foi pensamento, mas cachorro lê pensamento? Não sabemos. Tudo isso até eu prometi para o Diogo colocar o livro lá no grupo. Eu vou colocar um outro do Rupert Sheldrake, 7 experimentos que podem mudar o mundo. Né? Eu mandei lá para o grupo de exercício médico de quarta-feira, o Marcelo recebeu lá, né, Marcelo? Ele conta várias experiências de essa interação com os animais. Né? Muito interessante. Ele é um biólogo britânico que usa todo o rigor científico, mas ele sai da doxa, né? Da doxa acadêmica, ele sai do trilho, ele vai além. Né? Por isso que até é meio discriminado no meio acadêmico. Mais alguém? Cristiane. Só para dizer assim que a reflexão de hoje, ela
me fez perceber, acima de tudo que foi trazido aqui, uma força de transformação da vida, né? É muito forte isso, uma força criativa, porque mesmo no latente, no essa mental, ela já é um potencial criativo. Incrível, incrível. Isso faz também a gente pensar diferente nesse momento cultural, né? Porque a gente reduz, restringe as questões, mas a vida continua, né? Obrigada pela aula. Veja, você que trabalha com a psicopictografia, que vocês fazem concepção de mentalidade, né? Onde é que estava essa mentalidade? Onde é que estava esse registro que vocês trazem e materializam? Né? Então, isso, a gente trabalha na casa espírita, sabe que isso é possível, mas tem dificuldade de compreender o como isso acontece. Mas também não devemos nos desesperar com isso, porque os físicos, se você perguntar para os físicos como é que funciona a natureza, os físicos quânticos, eles vão te dizer que não existe uma realidade profunda, que na realidade subatômica não existe nada material, tudo tende a ser, só aparece quando você mede, etc, etc. Parece um absurdo, mas como assim? Essa caneta é concreta, ela aqui, ó, eu consigo pegar. Mas se você for ao subatômico, desaparece. Ela fica aparecendo, desaparecendo, aparecendo, desaparecendo, mas claro, esse entre aparecer e desaparecer cria uma estabilidade que dá essa sensação de compacto, né, de concreto. Aí você pergunta assim, é assim que funciona? É assim que funciona, tanto é que tem a tecnologia toda aí que foi desenvolvida em cima dessas concepções e percepções. Aí você pergunta, mas por que é assim? Não sabemos. Nem os cientistas também não sabem por que a realidade é assim. E pergunta, se você perguntar, e por que nós existimos e não o contrário? Por que nós existimos? Quem é que responde isso? A ciência não responde. Mas a ciência, com a filosofia e a religião, é capaz de encontrar respostas satisfatórias, pelo menos dentro do nosso possível, né? Então é isso. Temos muito que aprender. Ainda bem que somos da eternidade, né? Porque senão não teria tempo de aprender tudo que nós temos que aprender, né? Então eu vou postar já os livros que eu mandei, e eu mandei para o grupo, está lá ainda, né? Eu acho que está lá ainda, eu vou reenviar lá para o grupo de quarta-feira, né, Marcelo? Tá lá sim, se você não tiver, eu tenho eles. Aí são sugestões de leitura, né? Quem tiver disponibilidade e paciência, são livros muito interessantes, tá bom? Chega por hoje, então. Obrigado pela atenção. Obrigado. E até o próximo sábado, o Guilherme retorna para dar continuidade ao foco da reencarnação. Um abraço para vocês. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Boa noite. Boa noite. A Rosângela.